A descoberta do meson pi foi um passo fundamental na compreensão do mundo subatômico. Ao longo do século XX, as ideias sobre a matéria foram se tornando gradualmente mais complexas. Os átomos são constituídos por eletrosferas e núcleos. O núcleo contém a partícula de carga positiva, prótons, e outras sem carga elétricas, nêutrons. O que prende os prótons e os nêutrons uns aos outros para formar o núcleo? Pions ou mesonpions são partículas que se encontram nos núcleos dos átomos e impedem que as cargas positivas, prótons, se afastem por repulsão elétrica. Sem os pions, não existiriam átomos, consequentemente, não existiria matéria. O mais interessante sobre os pions é que a sua descoberta só foi possível através de um trabalho de um cientista brasileiro, César Lattes. César Lattes nasceu em Curitiba em 11 de julho de 1924, filho de imigrantes italianos. Foi casada com Dona Marta Siqueira Neto Lattes. Tem 4 filhas e 9 netos. César Lattes morreu em março de 2005. Fez seus estudos primários na Escola Americana de Curitiba, entre 1929 e 1933, e secundário em São Paulo, de 1934 a 1938. Ingressou no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP, concluindo o bacharelado em 1943. Recebeu desta universidade o título de doutor em 1948. Foi professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e da Universidade Estadual de Campinas. Sua carreira científica teve início em meados dos anos 40, no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, quando publicou trabalhos científicos sobre a abundância de núcleos no universo. Desde então, teve seu nome ligado a resultados científicos da maior repercussão e a iniciativas mais fecundas para o progresso da ciência no Brasil e na América do Sul. A descoberta do pion, em 1947, em colaboração com Giuseppe Calini e Cecil Paul, foi um marco em sua carreira, que fez-a acompanhar das mais significativas consequências. Em 1935, Yukawa propôs uma teoria para explicar as forças nucleares. Ele sugeriu a existência de uma partícula ainda desconhecida, com uma massa cerca de 200 vezes maior do que a de um elétron, que poderia ser emitida e absorvida por prótons e nêutrons. A troca dessa partícula entre os constituintes do núcleo atômico produziria uma atração entre eles, de curto alcance, que poderia explicar a estabilidade nuclear. Por ter uma massa intermediária entre a do elétron e a do próton, recebeu o nome de meson. Essas partículas só poderiam existir durante um tempo muito curto e se desintegrariam fora do núcleo atômico, depois de apenas 1 bilionésimo de segundo. Em 1937, Carl Anderson e Niedermayer encontraram na radiação cósmica que continuamente atinge a Terra os sinais de algo que parecia ser o meson de Yukawa. Tinha uma massa adequada e se desintegrava do modo previsto. Durante quase 10 anos parecia que tudo se encaixava e que se dispunha de uma boa teoria sobre a constituição da matéria. Em 1947, no entanto, essa tranquilidade foi derrubada. Para poderem explicar as forças nucleares, os mesons deveriam ser fortemente absorvidos por prótons e nêutrons. Previa-se, portanto, que eles fossem facilmente capturados pela matéria. No entanto, um grupo de pesquisadores italianos observou que os mesons que haviam sido encontrados na radiação cósmica poderiam atravessar centenas de núcleos atômicos sem sofrer nenhuma alteração. Eles tinham uma interação muito fraca com os prótons e nêutrons, ao contrário do que se pensava. Alguma coisa estava errada. É aí que entra a contribuição do grupo ao qual pertenceu Lattes. Em 1946, uma equipe de pesquisadores de Bristol, Inglaterra, sob a direção de Cecil Paul, estava estudando os traços produzidos por reações nucleares em certas chapas fotográficas especiais, mais grossas e mais sensíveis, chamadas de emulsões nucleares.
Pelas análises dos rastros lá deixados por prótons e outras partículas carregadas, é possível determinar a sua energia e massa. Lattice analisou algumas emulsões de um novo tipo, que haviam sido colocadas no alto de uma montanha. Ao revelar e analisar as emulsões, observaram um grande número de traços deixados por partículas, que se interpretaram inicialmente como sendo os mesons já conhecidos. No entanto, após alguns dias de estudos, foram encontrados mais de 2 traços especiais de mesons que iam diminuindo de velocidade e parando. No final desses traços, botava um rastro de um novo meson. O que era aquilo? Havia várias interpretações possíveis. Podia ser que o meson tivesse reagido com o núcleo dentro da emulsão e tivesse sido expelido com uma maior velocidade. Ou poderia ter havido uma transformação de um meson em outro. Os 2 primeiros casos eram insuficientes para tirar qualquer conclusão segura. Para obter maior número de dados, Lattice viajou para a Bolívia e colocou à altitude de 5.500 metros várias emulsões nucleares. Nelas, foi possível encontrar cerca de 30 rastros de mesons duplos. Estudando esses traços, foi possível determinar a massa dos mesons e perceber que havia 2 tipos de partículas com massas diferentes. Existia um tipo de meson que era cerca de 30 a 40% mais pesado que o outro. Ele se desintegrava e produzia um meson mais leve. A partícula secundária, que já era conhecida pelos estudos de Anderson e Niedermeyer, passou a ser chamada de meson Mi, atualmente chamado de muon. O meson primário mais pesado era algo novo, desconhecido, e foi denominado meson Pi. Sua definição foi anunciada em outubro de 1947. Estudos posteriores mostraram que ele tinha uma forte interação com o núcleo atômico, possuindo as características exigidas pela teoria de Yukawa. Havia sido encontradas partículas responsáveis pelas forças nucleares. Essa descoberta não foi, no entanto, a mera confirmação de uma teoria. Ela abriu um mundo novo de investigações. A descoberta revelava a partícula presumivelmente responsável pelo comportamento das forças nucleares. O alcance desse feito ultrapassou as fronteiras da ciência fundamental, dadas as expectativas que então revestiam qualquer ampliação de conhecimento nesses domínios. O desenvolvimento da energia nuclear no pós-guerra demandava de formulações que o aliviassem do empirismo oneroso e muitas vezes arriscando com o que vinha se fazendo. A produção artificial daquela partícula, em 1948, ainda por Lattice, mas agora associada com Eugene Gardner, um recém-constituído ciclociclotron da Universidade da Califórnia, em Berkeley, marcou o início formidável da corrida para a construção de aceleradores mais e mais potentes que caracterizou a física nuclear no pós-guerra. De outro lado, amplas aberturas no terreno da institucionalização da ciência no Brasil e na América do Sul acompanharam essa descoberta, ligadas diretamente ao regresso e à permanência definitiva de Lattice no continente sul-americano. Lidera um grupo científico que, em 1949, criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, instituto que popularizou e agasalhou iniciativas como a formação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e da Escola Latino-Americana de Física, o Centro Latino-Americano de Física. Enquanto se destacava pela atividade de pesquisas em nível internacional, pelas medidas de modernização dos currículos de ensino da física e as formações do pessoal, que constitui hoje parcela ponderável da liderança científica atuante na física brasileira. No mesmo ano, junto com colegas bolivianos, cria em La Paz as condições para o que viria a ser o Laboratório de Físicas Cósmicas, a partir de uma velha estação de observação meteorológica, onde obtivera registro dos eventos que levaram à descoberta do pio. Cedo, esse laboratório se transformava em um centro científico do maior interesse internacional, abrigando em suas dependências equipamentos e cientistas de todas as partes do mundo, que ali escreveram importantes capítulos do conhecimento sobre radiação cósmica. Membro da Academia Brasileira de
da União Internacional de Física Pura e Aplicada, do Conselho Latino-Americano de Raios Cósmicos, das sociedades brasileira, americana, alemã, italiana e japonesa de física, entre outras associações, ocupou numerosas vezes posições de conselheiro, quando contribuiu com sua experiência e visão pioneira para a formulação de políticas e diretrizes de ação. Tem sido alvo de repetidas homenagens por parte de organizações oficiais e privadas no Brasil e no exterior. Inúmeras vezes foi escolhido paraninfo ou patrono de contingentes de novos estudantes, formados em ciências exatas e aplicadas. Entre os prêmios, medalhas, comendas, recebeu no Brasil o Prêmio Einstein de 1950, o Prêmio Fonseca Costa, do CNPq, em 1958, a Medalha Santos Dumont, em 1989, a Medalha Comemorativa dos 25 anos da SBPC e a Placa Comemorativa dos 40 anos da Sociedade, o símbolo do município de Campinas, em 1992, e muitos outros. Orgulha-se particularmente da iniciativa de dezenas de municípios brasileiros que lhe deram o nome às escolas municipais, bibliotecas, praças e ruas. A descoberta do meson Pi foi um passo fundamental na